Mas eu não sei. Eu vou pedir pro meu filho olhar para mim. O que Dá uma olhadinha aí. De repente a É, configuração do perfil tá estranha, não sei. Tu tá me é. ouvindo bem? Tô. Eu tô com o microfonezinho aqui, tá dando para ouvir? Tá, eu acho que eu vou colocar o meu fone também, sabe? Não, eu tô Tá, te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem. tá. Só para Pessoal que não, tá entrando, não pessoal que tem. tá entrando, gente, a gente vai estar falando com a Suzana sobre se a miséria é resgate, é problema kármico, né? Então, inclusive tem uma questão boa aqui do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, a questão 806, né? Que a gente pode debater também, que tem tudo a ver com isso que a Suzana vai falar, que fala sobre as desigualdades sociais. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre eleições, sobre políticas. Vamos evitar candidatos, né? Mas Não, podemos falar sobre o que está acontecendo aí, né, no cenário e qual é o papel do espiritismo aí nessa questão, né? Como o espiritismo tem se posicionado. Eu e a Suzana fazemos parte do Espíritas à Esquerda, Espíritas Progressistas. Então, eu vou deixar, Suzana, vamos começar então nossa live. Ela vai ficar gravada, então bastante pessoas vão assistir depois, tá? isso, tá Então, bom, querido. eu vou deixar aí com você a palavra. Tá bom, querido. Bom, Edney, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Obrigado mesmo. Tu é uma pessoa importante nesse movimento de divulgação, né, da doutrina espírita, sob um viés um pouco mais humano, né? Sob um viés social, porque o movimento espírita ficou durante muito tempo enclausurado dentro de si mesmo, assim, uma coisa tipo, vamos para dentro da caverna, né? E vou ficar contentes lá dentro da caverna e esquecer que o mundo existe, como se nós não tivéssemos que fazer parte do que está acontecendo no mundo. O que é um erro que não tem tamanho. Porque se nós estamos encarnados, nós somos espíritos encarnados num plano material e a gente lava as mãos e diz que a gente não tem nada a ver com isso, o que nós estamos fazendo aqui? Na verdade, né? Então, o movimento de espíritas progressistas, ele rompeu com essa postura egoísta mesmo, né? De achar que se eu cuido da minha reforma íntima, tá tudo bem. O resto que se exploda, o mundo que se exploda, né? O meu irmão que está passando fome, que se exploda porque ele está resgatando coisas de vida passada, né? Então, é uma visão torta, uma visão realmente muito mesquinha, que não tem como a gente dizer, não, eu não me meto nisso, deixa, cada um tem o direito de pensar como quiser. Eu até concordo que cada um tem a sua própria maneira de levar a vida. Só que se nós compactuamos com determinadas posturas, nós estamos participando dessa postura. E, além do mais, né, Edney, quando tu quiser me interromper, Edney, por favor, tá? Fica tranquilo. Além do mais... Se quem estiver assistindo também quiser deixar perguntas aí, a Claro, Suzana responde. eu vou tentar Podem aqui, ficar à vontade. que eu estou usando o celular, daí é bem pequenininho, mas vou tentar. Quem tiver perguntas, pessoal, pode ir colocando aí que a gente para aqui, a Suzana responde também, tá? Sim. Eu vou só fazer assim uma pequena... Quanto tempo nós temos de Vamos live? fazer uma hora, né? Vamos fazer Tá. uma hora. Uhum. Eu vou fazer uma pequena introdução, Edney, porque as pessoas às vezes ficam perdidas. O que é isso? Espíritas progressistas? O que é isso, espíritas? Que movimento é esse? Gente, esse movimento começou a se articular em 2016, quando nós vivemos o golpe. E hoje todo mundo sabe que foi golpe, né? Isso Foi tá... absolvida, né? Ela foi absolvida, fico dizendo. Exatamente, ela foi absolvida, a mídia toda já está dando a mão à palmatória, né? A mídia que acusava já está dando a mão à palmatória. Foi um golpe, realmente. E quando aconteceu esse golpe, nós começamos a viver dentro do movimento espírita uma coisa muito violenta, porque grandes lideranças, eu também não quero citar nomes, grandes lideranças tomaram o partido do golpe e instigaram
as lideranças locais, né, das casas espíritas, a também tomar partido a favor do golpe. Então, foi uma coisa muito complicada. A gente via grupos de WhatsApp difundindo fake news. Nossa, tu te lembra aquela da mamadeira de piroca? Eu vi grupos de espíritas difundindo aquela fake news. Então, Edley, foi tipo assim, como se nós tivéssemos chegado no fundo do poço e aí alguma coisa tinha que acontecer. Algumas vozes começaram a se levantar contra esse comportamento, né? Esse comportamento completamente cego, completamente alucinado. Nós já estamos sabendo o que foi a Lava Jato hoje em dia, já está desmascarado, já tá tudo às claras, né? Todo o problema que aconteceu. E nós víamos lideranças espíritas diuturnamente levantando a bandeira da Lava Jato, inclusive dizendo que estavam recebendo mensagens psicografadas, né? Defendendo... Isso que é pior. Venerando Moro. Enfim, foi um momento muito horroroso esse. Mas das coisas ruins também surgem coisas boas, né? Coisas positivas. Então, em 2016, grupos de espíritas, intelectuais, escritores, pensadores, oradores do campo mais progressista, né? E o que é o campo mais progressista? É aquele que se preocupa com direitos humanos, é aquele que se preocupa com a natureza, com a destruição da Amazônia, é aquele que se preocupa, enfim, gente, com a sociedade desintegrada que a gente está vivendo, né? Com a fome. Direito da mulher, né? Direito da mulher que... das mulheres, com crianças que não têm mais merenda na escola, enfim, todas as pautas progressistas são voltadas aos direitos humanos, né? Inclusive direitos dos animais também. E aí nós começamos a nos encontrar, nos unir, formamos coletivos, né? Daí logo em seguida, isso aconteceu em 2016, aí veio a eleição, a coisa piorou para o nosso lado. Por exemplo, deixa eu te contar, eu fazia palestra, tá, em casas espíritas. Aí, naquele período, já estava um clima muito ruim. Um dia eu fui fazer a minha palestra, tinha outro palestrante no meu lugar. E eles sequer me avisaram. Sequer pegaram o telefone. Era numa outra cidade, eu fui dirigindo. Sequer me avisaram. Então, foi assim que foi acontecendo. Nós fomos sendo isolados, né? Escanteados e silenciados, digamos assim. E, bom, aconteceu, veio a eleição de 2018, piorou a nossa situação dentro das casas espíritas. Nós não podíamos mais falar absolutamente nada referente a direitos humanos, não podíamos mais levantar nenhum tipo de questão. Mas eles levantavam. Um dia eu vi... Suzana, e Kardec levantava, né? O próprio Kardec levantava. Era preocupado com a questão social, com a questão da mulher. O Leon Denis era preocupado. Hoje em dia... né? Inclusive com o direito das mulheres, né? Aquele capítulo do Livro dos Espíritos, a igualdade entre homens e mulheres, é algo lindo, gente. Século XIX, né? No século XIX. Pergunta 817. Isso. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Resposta dos Espíritos. Sim, Deus deu a ambos a compreensão do bem e do mal e a capacidade de progredir. Sim. Os Espíritos já estavam preocupados com questões sociais. Kardec estava preocupado. Sim. Kardec era um homem progressista, era um intelectual, era um pensador da época. Né? Lógico, nós temos que tentar entender isso. Aí é que está. O movimento conservador, eu acho que a gente pode dividir em duas partes, né? Nós fazemos parte do movimento de espíritas progressistas. Nós fazemos uma leitura de Kardec, contextualizando Kardec, sabendo que Kardec estava no século XIX, que existiam coisas que eram referentes ao século XIX, inclusive a ciência, né? Muitas coisas que existem no Livro dos Espíritos, a ciência já não endossa, e ele disse isso. Ele disse, quando o espiritismo estiver em contradição com a ciência, fiquem com a ciência. Kardec disse isso. Era um homem
Mas o movimento de espíritas conservadores, eles fazem uma interpretação fundamentalista, entende? Das obras. Eles não contextualizam. Uma coisa muito curiosa, gente, muitos espíritas desses, até são bem famosos, né, por aí, eles dizem que espírita não deve se envolver em política, porque Kardec tinha dito isso. Olha a falta de contextualização. Quando Kardec estava fazendo a organização do Livro dos Espíritos, a França estava passando por um golpe militar, onde o sobrinho do Napoleão deu um golpe e se autoproclamou rei, imperador. Ele se proclamou, nem era, a França já não tinha mais, já estava lutando para vencer, para suplantar a monarquia, mas o cara deu um golpe, foi lá e botou a coroa na cabeça de novo, e ele era extremamente católico, e ele se autoproclamou defensor da Igreja Católica na França. Era o Carlos III. Kardec percebeu o perigo, pensou, eu aqui falando com os espíritos, né? Já tinha tido os livros queimados em Barcelona, na Espanha. Sim. Os livros de Kardec foram queimados em praça pública, tipo Santa Inquisição. Ele sabia que ele estava correndo risco. Então, ele pediu que naquele momento... Mas as pessoas não se interessam em fazer contextualização, né? É lógico que ele agiu de uma forma coerente. Ele tinha que terminar o trabalho dele. Ele não podia ser preso ou ser perseguido enquanto ele estava naquela função toda, né? E ele era muito calmo, assim, ele era um homem muito sereno. Mas, agora, usar isso que ele disse no momento certo da vida dele, num contexto que ele estava vivendo, para dizer que nós aqui não devemos nos envolver em política, isso é quase uma coisa absurda, é quase um troço assim, sem cabimento. Eles não Suzana, querem que a gente se envolva, mas eles se envolvem. Eles isso. fazem o tempo todo. Essa semana, a semana passada, uma pessoa postou lá no meu, acho que foi aqui no Instagram, uma passagem que Kardec fala sobre a não participação política. Aí ela pegou aquilo ali da Revista Espírita, aí eu fui contextualizar. Só que Kardec estava falando sobre a formação da Sociedade Espírita de Lyon. Ele estava falando para não haver politicagem lá dentro da Sociedade Espírita. E a pessoa pega isso como se fosse falando sobre a política de um modo geral. Entendeu? Sim, e olha o contexto que eles estavam vivendo na França. Eles estavam vivendo sob uma ditadura, né, uma tirania, digamos assim, monárquica, que era um absolutista, ou seja, se ele decidisse, cortem a cabeça daquele ali, ia ser, não ia ter julgamento, não ia ter nada, sabe? Então, ele percebeu o perigo que eles estavam correndo ali. Mas é muito cômodo, né, Ednei? É muito cômodo justificar determinadas posturas com coisas assim do século retrasado, né? Sem ao menos fazer uma contextualização do que estava acontecendo naquela época. Ou seja, voltando então para o nosso caminho, para a nossa estrada percorrida, né? Desde 2016, aí 2018, aí os grupos começaram a ganhar nome. Nós temos vários coletivos, né, de estudos, e aí no YouTube vocês podem achar, aqui no Instagram vocês podem encontrar as páginas também, tem o coletivo Girassóis, eu não vou citar assim todos, eu vou citar alguns porque eu posso ser injusto e esquecer, tá, alguns. Tem o Sejus, que é do qual eu participo, né, o Ágora Espírita, meu Deus, são tantos. Eu até deveria ter feito uma lista, porque são muitos, sabe? São muitos coletivos. Espíritas à esquerda, Espíritas né? à esquerda. Espíritas à esquerda, isso que eu ia falar. Isso, os espíritas à esquerda. São muitos coletivos, tá? Muitos coletivos. Tem enfim, se me vier o nome de mais algum, eu lembro. Então, esses coletivos estão... Tem a Dora Encontre, né? Que tem a Universidade Pampédia. Então, existe um número grande de pessoas, de pensadores, de estudiosos, de médiums, inclusive, né? Que estão nessa lida, nessa coisa bonita de construção de um caminho alternativo. Por quê? Eu acho que quando a gente
tem aquele velho ditado, né? Os incomodados que se retirem. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Quando começam a te sufocar num ambiente, te sufocar, te deixar sem palavras, sem voz, que tu não pode dar opinião, tu não pode falar, que tudo que tu diz é pecado, né? Entre aspas, porque esses conservadores, eles vivem alimentando culpa e castigo o tempo todo. Culpa e castigo. Se a gente fala alguma coisa, a gente está obsediado. Se a gente fala sobre algum outro assunto, não, esse assunto é muito delicado, vai baixar a nossa frequência. Isso. Eu ouço isso desde que eu tinha... Eu ouço isso desde que eu tinha 14, 15 anos, que foi quando eu entrei na Mocidade Espírita, né? Ah, tá obsediado. Uma certa feita, agora isso tem há pouco tempo, alguns anos aí, eu fui numa reunião de espírita e uma pessoa que é do centro, muito conhecida, atuante no centro, falou que é um absurdo espírita gritar a palavra de ordem, ou seja, espírito para a rua se manifestar politicamente não pode, segundo ele. Aonde que ele viu escrito isso? Aonde o Leon Denis que reencarnou para substituir o Kardec, caso esse falhasse, era socialista e participava de congresso, organizava congresso. E o sujeito vem falar isso. Eu, na hora, fiquei quieto, porque não ia. Porque o centro é conservador, é a minha casa espírita que eu fui formado, mas depois eu vim descobrir que uma das pessoas que me orientou na mocidade é apoiador do Bolsonaro, ou seja, é a favor de armas, é a favor do deboche que ele tem em relação às pessoas que morreram, ou seja, apoia a homofobia, apoia o racismo, e esse foi o meu orientador de mocidade, mas na época a gente não tinha esse sujeito, ele ainda não existia no cenário político, portanto, aqueles que se afinizavam com a ideia fascista, mesmo espírita, eles estavam quietinhos na dele, mas pensavam isso. Estavam no armário. Alimentavam isso. Estavam no armário, isso aí. Tu sabe, Ednei, que uma amiga minha me disse uma coisa que eu achei muito forte, muito verdadeira. Ninguém se tornou ruim da noite para o dia e aplaudindo essas barbaridades da noite para o dia. Não. Essas coisas existiam dentro dessas pessoas. Racismo, preconceito, raiva de pobre, essas coisas todas já estavam ali. O Inominável, ele canalizou essas coisas todas, ele potencializou esses sentimentos. E é como um espelho, as pessoas aí se viram projetadas nele e ganharam força, porque ele é o líder máximo do país, né? E aí o racista, o homofóbico, o misógino, aquele que odeia pobre, aquele que tem um mau caráter mesmo, porque é muito fácil tu entrar numa casa espírita, fazer uma voz melosa, irmãozinhos, bota o pé na calçada, tu já tá pensando como tu vai fazer uma coisa errada, como tu vai fazer aquilo, como tu vai fazer aquele outro, como tu vai explorar o teu empregado, como tu vai... Sabe? Então, existem coisas que estão ali dentro da pessoa. Não adianta. Não adianta a gente querer, sabe, enfeitar. A pessoa já tinha essa semente. O Inominável só ajudou a germinar isso, potencializou isso. Mas, uma das coisas que a gente... Antes eu quero até mostrar aqui, Ednei, para ti, para as pessoas, né, os teus seguidores que estão nos ouvindo. Esse livro aqui, é aquele que eu te falei, Ednei. Eu quero comprar. Esse livro foi produzido Qual o título? por Sérgio Maurício, que é o fundador do Espíritas à Esquerda, e pela Dora Encontre, que é a fundadora da Universidade Pampédia, tá? Esse livro é feito de diversos artigos de companheiros nossos desse movimento, artigos lindos, cheios de, sabe, nos dão esperança, que falam sobre essa necessidade de nós encararmos os problemas da vida, da sociedade, os problemas políticos, né, da sociedade. Porque sem isso, essa coisa de ficar achando que só dando sopa para uma pessoa lá, ou vai na quarta-feira de noite, ou vai no sábado dar sopa, isso aí, gente, nós temos que tentar tirar essas pessoas dessa necessidade da sopa. E a miséria é karma? A miséria
ela é fruto de uma sociedade adoecida. A miséria, principalmente, vamos falar do nosso país, né? É onde nós estamos inseridos. O Brasil, ele vem de séculos de massacre aos mais frágeis, aos pobres, aos negros. O Brasil teve 380 anos de escravidão oficializada e abençoada pela Santa Igreja Católica. Né? 380 anos da nossa história. Nós somos um país jovem, né, de 500 e poucos anos. Nós tivemos 380 anos desse tempo escravizando nossos irmãos. Tu já imaginou a chaga espiritual que existe na nossa sociedade? Fora a Guerra do Paraguai. Fora a Guerra do Paraguai. Quem lê sobre a Guerra do Paraguai... Foi um genocídio de crianças, de adolescentes, o país, a população do Paraguai ficou praticamente dizimada, sabe? Dizimada. Então, o Brasil ele tem essa né, parece, o Brasil, paz e amor, um país que não é belicoso. Não, nós temos uma história de muito massacre, muito massacre. E essa ferida, que é uma ferida espiritual e que transbordou, né, para a nossa sociedade, porque esse massacre continua. Quem é que morre? Quais são as pessoas que morrem com as balas perdidas? Que não são perdidas, né, Ed? São as pessoas negras. São as pessoas negras que morrem o tempo todo pela mão do Estado, que é a polícia. A polícia é a ponta da mão do Estado. Então, se a gente não discutir isso, nós vamos continuar alimentando aquela escravidão, né, de uma forma simbólica, porque não adianta dizer que não existe mais escravidão, quando a gente sabe que as mulheres negras ganham muito menos do que qualquer profissional. O homem negro ganha menos do que o homem branco, e a mulher negra ganha menos do que o homem negro. Então, isso é um massacre perpetuado. E nós não vamos discutir isso? Que tipo de espiritualidade que nós estamos querendo desenvolver? Que tipo de espíritas que nós somos quando a gente fecha o olho para isso? Né? Suzana, deixa eu só ler a pergunta 806 aqui. Aí você... Olha só. Gente, eu fiz essa provocação da Suzana porque o tema é isso aí, né? Se miséria, se desigualdade é questão kármica, o que é isso, né? Porque para o espiritismo, como Suzana falou, para alguns espíritas, dar o agasalho, dar a sopa é suficiente, tá? Então, eu faço uma pergunta também para você que é espírita e frequenta a sua casa espírita já há alguns anos. Quantos assistidos você já viu se transformar em assistente e palestrante? A maioria não consegue, fica naquela questão do assistido, o filho se torna assistido também, ou seja, a estrutura social não muda, mas o espírito está muito satisfeito, porque ele está fazendo a caridade. Não é isso que o espiritismo prega, o espiritismo prega uma mudança. Veja aqui a pergunta 806, capítulo 9, desigualdades sociais. Kardec preocupado com essa questão social. Kardec, um homem da ciência, né? Olha o que ele pergunta. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, não, é obra do homem e não de Deus. Quer comentar, Suzana? Sim, quem é que constrói a sociedade? A nossa sociedade é construída por quem? Por nós, seres humanos, pessoas, instituições. Então, todas as coisas que estão ligadas, que são referentes à sociedade, né? A questão de classe, a questão da miséria, a questão... São coisas construídas por nós, são coisas que foram inventadas e estão sendo alimentadas por nós. Edney, eu escutei um palestrante, não, agora ele não é palestrante, eu acho que agora ele é só um influenciador digital, espírita, bem famoso, tem centenas de milhares de seguidores. E aí ele disse numa livezinha dele, no canal dele,
Ele disse, meus irmãos, meus queridos, nós precisamos entender e até agradecer que existe a miséria, porque Olha daí aí. nós podemos fazer a caridade. Ele disse Nossa, isso, né, gente? Ele falou que isso. isso. Nós podemos fazer Lamentável. a caridade. Gente, mas o que é isso? Que tipo de pessoa? Que Que tipo de tipo de ser gente é essa? agradece a Deus a providência de ter miséria no mundo para ele poder alimentar a vaidade dele, de que ele está fazendo a caridade. Gente, é inacreditável. É inacreditável. São essas pessoas que estão falando em nome do Espiritismo. Entende? São Porque eles essas. têm milhares de seguidores, né? Eles têm milhares de seguidores. Milhares, centenas de milhares. Depois você me passa, se você lembrar, me passa o link dele. Que eu faço um corte. Não, eu sei que tem isso. Teve um companheiro nosso lá, não sei se foi não sei quem foi, lá do Espírito Progressista, que ele citou isso também, que ele ouviu uma pessoa falar isso, né? Porque se vocês acabarem com a questão social, como é que vai ficar o espírita? Né? Vai fazer caridade como? Olha que imbecil. Isso é um imbecil. O cara que fala assim. Sabe? Pensar a respeito das mudanças climáticas, lutar em prol do reflorestamento, da não destruição da Amazônia. Gente, tu quer caridade maior que isso? Lutar contra o extermínio dos jovens negros, lutar para que toda criança tenha direito a uma alimentação decente, digna. Mas não que tu precise fazer uma barraquinha de sopa e de marmitex para poder levar essa comida. Que as crianças possam ter na sua casa. Que os pais possam ter emprego digno. Isso. Essa é a caridade, gente, que nós precisamos desenvolver. Sabe? A coisa da esmola. Agora, lógico, o que o padre Júlio Lancelotti faz é digno da gente dizer, gente, que criatura mais abençoada, porque quem tem fome tem pressa, né? O Betinho já dizia isso na década de 80. Olha o nosso retrocesso. Nós voltamos lá na década de 80. Voltamos lá na década de 80. Porque em 2014 nós tínhamos saído do mapa da fome da ONU, né? Mas ninguém comentou, os espíritas não festejaram. Olha, a notícia mais linda que poderia ter sido festejada pelo movimento espírita, que o Brasil tinha saído do mapa da fome, não. Botaram uma pedra em cima e vão derrubar a presidente lá, que hoje foi inocentada. Olha a vergonha. Olha a vergonha. Então, as pessoas trocam as suas prioridades, entende? As pessoas trocam as suas bandeiras verdadeiras, né? Que devia ser a luta pela justiça social, pela dignidade humana. É isso, gente. Nós estamos aqui encarnados para evoluir. Quem é que evolui passando fome? Isso aí é uma obsessão pelo castigo. Isso é um apego antigo, sabe? Que precisa ser deixado de lado pelo sofrimento. Nós não estamos aqui. Ninguém vai evoluir sofrendo e passando fome. Entende? Nem a nossa intelectualidade não evolui assim. Então, uma criança, para aprender na escola, para poder ser um adulto bem formado, ela precisa comer, ela precisa ter um ambiente mais digno. As pessoas massacradas entram no alcoolismo, na droga, em todas as coisas ruins que destroem a essência humana, né? Uma pessoa sem esperança, ela se entrega. Mas uma sociedade que trata os seus cidadãos com dignidade, ela abraça essas pessoas. E mesmo que alguém tenha aquela coisa, aquele germezinho do alcoolismo ou da dependência química, ela vai se segurar, porque ela tem esperanças, ela tem planos, ela tem sonhos. Quem não tem mais isso, afunda. Afunda. Porque a gente sabe, né? O alcoolismo e a dependência química é uma doença. Então, a gente não traz na testa, tu tem essa doença. A gente não traz isso na testa, né?
Mas o desespero, a desesperança, a falta de esperança no futuro, isso faz com que essas coisas todas comecem a aflorar de uma forma incontrolável, né? Enfim, é isso. Parece uma coisa utópica. Tu falaste no Leon Denis. No Sejus a gente estuda livros, né? Nós estudamos um livro do Leon Denis, vários até dele. E ele era um socialista utópico, e que era um tipo de socialismo muito forte no século XIX. Ele sonhava, por isso utópico, né? Ele sonhava que os muito ricos iam acordar para a necessidade. Olha só como ele era utópico, lindo. Os muito ricos iam acordar para a necessidade de uma mudança. E você imagina o Leon Denis, hoje em dia, percebendo que o rico espírita, ele não quer que falte pobre para ele fazer caridade. Não, pensa que desespero. O sujeito quer que tenha pobre. Ele quer que tenha pobre para ele poder fazer caridade, entrar em nosso lar. Ele quer ter o seu próprio pobre, entendeu? Pobre de estimação. Ele quer ter aqueles pobres onde ele possa ir lá. E outra coisa, agora, né? Eles não querem nem que a pessoa se resolva espiritualmente. Eles querem ter lá a pessoa fixa, que vai tomar os passos, isso. Vai tomar... Não se torna assistente. É sempre assistido. Não se torna assistente. Nunca. Porque eu conheço centro espírita que tem trabalho, assim, eu acho bacana. A Casa de Batuíra, por exemplo, eles ensinam mulheres a costurar, tem cursos dentro do centro. Pô, bacana. Está ensinando, né, a pessoa a se virar. Agora, alguns se prestam somente à caridade. Suzana, eu tive um grupo espírita bem aqui pequenininho, do lado aqui de onde eu moro, do lado da minha casa. Sim. Funcionou durante 7 anos. Era o grupo espírita Clara de Assis. Né? Durante 7 anos, eu e minha esposa mantivemos esse centro, com muita dificuldade, que poucas pessoas queriam vir ajudar, porque na época era um local de muito perigo. Né? Hoje em dia não, nós estamos pacificados há 9 anos, mas na época era um local, e era uma subida e tal, então, mas algumas pessoas vinham fazer palestra e tal, mas para trabalho mesmo era eu e minha esposa. Então, por isso, nós, depois de 7 anos, pedimos autorização à Clara de Assis e aos mentores, e eles aconselharam a gente parar o trabalho, porque a gente estava sendo atacado o tempo todo. Então, mas essas crianças todas que frequentaram o nosso centro, todos eles são casados, trabalhadores, graças a Deus, isso é um orgulho que a gente tem. E nós nos preocupamos, a primeira coisa foi colocar um curso de informática, porque eles não sabiam nem que era computador. E aí um curso aqui de Niterói doou alguns PCs antiguinhos, fora de uso, mas para a gente era novo. E nós ficamos durante 7 anos ensinando informática e evangelização infantil, tinha palestra e tal. Mas a gente sempre... Eu não era espírita progressista na época, não existia isso, mas eu era muito preocupado com essa questão social, porque eu vim de lá. Eu sou morador de comunidade. Então a gente sabe o que ocorre numa comunidade. Agora eu queria fazer uma provocação para você, para a gente ser cancelado logo de vez. O que explica o espírita estudioso, porque tem muito espírita estudioso, aprovar e votar no inominável? Olha, eu acho que a pergunta, a resposta, ela é variada, entendeu? Ela é uma resposta ampla, porque são vários fatores. Primeiro, muitos se sentiram sintonizados com o inominável por causa dos seus discursos de ódio que funciona como um gatilho, sabe? Um gatilho para aquele que tem aquela semente daquele ódio represado, né? Ou homofobia, ou misoginia, ou ódio de pobre, ou, enfim, várias coisas. Tu vê alguém muito poderoso fazendo aquilo, funciona como um gatilho para os teus próprios ódios. Então, saíram... Coisa muito triste de saber. Pessoas, às vezes, que estavam ali posando, né, de bons samaritanos, né, de espíritos em evolução, vozinha mansa e tudo mais, mas enfim, mostraram, né, a máscara caiu e mostraram bem. Porque o inominável nunca mentiu quem ele era. Nunca. Nunca mentiu. Ele não enganou ninguém. O inominável fez questão de mostrar exatamente quem ele era.
as coisas que ele pensava e o que ele desejava. A outra coisa que levou, daí já, isso eu estou falando de pessoas mais que estavam em liderança, né? Essas lideranças levaram os seus junto, os seus, digamos, o seu rebanho junto. Porque tu pode notar, cada um desses famosos tem os seus que fazem parte, quase criam um fã-clube em cima daquela pessoa, em torno daquela pessoa. E essas outras foram por causa da questão da admiração. Eu admirava o fulano está dizendo isso, eu vou acreditar. Porque é santo, né? Média é santo. Né? Média é santo, é papa. Exatamente. Médium, o fulano é médium, o fulano psicografa. Eu não vou questionar a psicografia. Né? Por quê? Porque nunca foi ensinado dentro do movimento de espíritas conservadores a ter pensamento crítico. Nunca. Nossa, quando a gente falava, gente, nós temos que ter pensamento crítico, nós temos que ter... Quando se fala em pensamento crítico, está se falando em racionalidade, a gente tem que ter bom senso. Bom senso nas coisas. Quando a gente dizia isso, meu Deus, parecia que o mundo ia acabar, já vinha alguém dar um passe, que dizia que a gente estava obsediado, e não sei mais o quê. Então, é difícil assim, é difícil tu conviver com pessoas dessa forma. E tem aqueles outros que estavam precisando de uma tribo qualquer, estavam se sentindo perdidos, porque não querem pensar, porque não querem ter trabalho. Aí uma coisa que vem baseada em fake news, ela é muito mais fácil, vem baseada em gritaria, porque quando tu tem que explicar alguma coisa, Ednei, que tu tem que falar, tu tem que desenvolver um raciocínio, é muito mais complicado, tem gente que não tá afim disso, entende? Aí vem um outro lá, faz a unha com a mão e manda o outro e diz que vai matar o outro, é mais fácil isso, é um troço mais rasteiro. E estão matando, né? Estão matando. Estão matando, literalmente. Estão cumprindo o que ele disse desde lá de 2018. Eles estão cumprindo. Gente, olha só, deixa eu só dar um aviso aqui. Eu bloqueei sem querer os comentários. Eu não sei agora desbloquear. Está bloqueado. Eu li um comentário aqui de uma companheira. Eu conheço um centro, deve ser, que não faz nada, e se a pessoa é rica, é muito bem recebida no centro. Aí eu fui comentar, responder a ela e eu bloqueei. Eu não sei como desbloqueei agora, gente. Se alguém souber, me avise, tá? Eu não bloqueei de propósito, não. Eu também não sei. Não sei. Eu já participei de algumas lives aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Mas eu não sei lidar com a coisa. Então, o que a gente percebe, Ednei, é que eles tentam manter... Porque, Suzana, o sujeito debocha da morte, Suzana. Como é que o espírita pode apoiar um cara que debocha da morte? Sim. Não, ele não Queria só entender debocha, isso. ele não só debocha, como ele instiga a que cometam a morte, o assassinato. Ele idolatra um torturador. O Ustra. Pesquisar quem era o tal do brilhante Ustra. Gente, é de sair vomitando. Ele torturava mulheres na frente dos filhos. Sim. E o espírita apoia um candidato que apoia isso. Sim. O que está acontecendo? O brilhante Ustra era uma pessoa pervertida. Uhum. Ele não só estuprava as prisioneiras. E quem eram essas prisioneiras? Aí o pessoal diz, são terroristas. Não! Eram professoras universitárias, estudantes universitárias de esquerda. Eu, por exemplo, seria candidata a ser uma prisioneira. Entende? Porque eu sou uma pessoa que faço militância. Eu faço militância contra o desmatamento. Eu tenho um grupo de militância ambiental. Eu seria candidata a eles me dizerem aquela lá é terrorista. Entende? O brilhante Ustra era uma pessoa perversa, pervertida. Era um animal. Não dá para dizer que ele era um animal. Os animais são seres... Ele era um monstro. Trevoso. Trevoso.
perversa. Freiras, as freiras das comunidades de base, eram os padres, os freis. O Frei Beto, né, tem um filme muito forte, triste, que é o Batismo de Sangue. Batismo de Sangue. E que conta a história do Frei Beto e do Frei... Teve eram 3 freis, um deles se suicidou depois, não aguentou, porque a tortura quebra a pessoa ao meio, né? Ou enlouquece a pessoa, ou quebra, a pessoa não aguenta mais. Então, gente, esse homem, ele nunca escondeu isso. Nunca escondeu. E as pessoas, eu não consigo admitir, eu não consigo pensar como é que uma pessoa que teve acesso às coisas que Kardec escreveu, que se diz cristão, porque todos esses, Ednei, eles são muito religiosos. Eles citam Jesus o tempo todo. Eu não sou tão religiosa, sabe, Ednei? Não que eu não... Eu acho que a figura histórica de Jesus é um símbolo de atitude. Eu tenho verdadeira admiração. É como se fosse um irmão, né? Um irmão mais velho que eu sonho e admiro e olho para cima e penso, meu Deus, que criatura maravilhosa. Mas esses têm uma coisa religiosa mesmo, sabe? Religiosa, coisa assim, que eu acho meio perigoso, na verdade, sabe? Porque, fanáticos, né? Fanáticos. Mas eles se esquecem que Jesus foi torturado. E eles idolatram alguém que idolatra um torturador. Sem questionar. Jesus foi morto em tortura. Né? Jesus foi preso e a sentença de prisão que o Império Romano deu por subversão. Ele era um subversivo na visão do Império Romano. Porque ele falava com os pobres, ele estava passando conhecimento. Né? Então a gente vê essas contradições, essas aberrações, e não dá mais. Chegamos num ponto que não há mais condições da gente silenciar sobre isso, sabe? Não dá. É muita hipocrisia, sabe? É muita falsidade, na verdade. A pessoa fala uma coisa, irmãozinho de luz, papapá, e aplaude aquele que tem o Ustra como ídolo. Não dá. Não tem. Para mim, não. Eu cheguei no meu limite. Não tem como. Verdade. Gente, infelizmente o bate-papo, o chat está travado aqui, eu não sei como destravar, tá? Então me desculpe se vocês não estão conseguindo enviar a mensagem, não foi de propósito. Lá embaixo tem tá vendo? Um balãozinho de diálogo com ponto de interrogação. Será que se eu clicar ali? Não sei. Não, o meu tá tudo travado. Nada que eu tenha acesso. Tadinho. Hoje nós estamos... Não tem problema. Mas a gente conseguiu. Eu vou colocar essa live no YouTube também. Vou postar, vou fazer alguns cortes e colocar no TikTok. Isso. Então, quer dizer, Suzana, que essa história de miséria, de resgate, como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, é obra do homem, né? Não tem nada a ver com reencarnação. É obra do homem. A sociedade, gente, a sociedade que nós vivemos, a estrutura social que nós vivemos, ela é obra do ser humano, ela é construção do ser humano. Exatamente. Kardec disse isso. Os espíritos que o ajudaram disseram isso, né? Agora, essas pessoas, elas se focam... E tem uma outra coisa, né, Ednei, que também nos incomoda muito, que a Federação Espírita Brasileira, por ser também uma instituição muito, digamos assim, apegada ao poder e aos poderosos, né? Ela passa uma visão que é dela, que é dos seus entes, que é dos seus, né, das suas lideranças, ela passa isso para todo o movimento de espíritas e ela quer que isso seja validado como verdade absoluta, sem questionamento. E a FEB, durante muito tempo, ela estudava muito... Eu sei porque eu me dediquei alguns anos da minha vida a estudar essa questão, que é a questão do Rustem, que é o rustanguismo, né, que a gente chama.
O Rustem foi um contemporâneo de Kardec, que por ciúme de Kardec fez uns livros lá de espiritualidade, só que livros que são os 4 evangelhos de Rustem, que são livros assim extremamente fanatizados. Rustem tinha umas ideias completamente fanáticas. E essas obras de Rustem, eles viviam na França, os dois, Kardec e Rustem. Depois que Kardec morreu, o Rustem meio que tomou a frente. E ele meio que se apossou de muitas coisas. Ele tentou, inclusive, penetrar lá na Sociedade Espírita de Paris. E os brasileiros, a Federação Espírita Brasileira adotou essas obras de Rustem como livros de estudo. A Federação Espírita Brasileira tinha no estatuto dela, no estatuto da federação, a obrigatoriedade do estudo das obras de Rustem. Rustem é que diz essa coisa de que a vida é castigo, que a nossa vida na Terra é castigo, que a encarnação é castigo, que nós estamos sempre em resgate, nós estamos o tempo todo resgatando. Gente, se a gente ficar preso nesse tipo de pensamento vicioso, a gente pensa o seguinte: onde que nós vamos crescer? Se tudo é castigo. Tudo é castigo. Sabe? Essa coisa é uma herança que nós trazemos ainda do antigo catolicismo, daquela coisa né, medieval lá, da Idade Média, aquela coisa, daquela religião que tudo relacionado ao corpo é castigo, a carne. Rustem até usava um termo que dizia que a carne está na lama. Entende? Que quando nós estamos encarnados, nós estamos na lama. Um maluco de pedra. Tá? E a Federação Espírita Brasileira, até alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2017, que eles daí tiraram aquele troço do estatuto, que era a obrigatoriedade do estudo das obras de Rustem. O Rustem diz que as pessoas reencarnam, espíritos mais atrasados voltam como lesmas, como caramujos, assim, que ele chamava de criptógamo carnudo. Coisa de gente Nossa. pirada. Então, meu querido, o caldo todo, ele tem um porquê, sabe? A gente pensa, como é que a gente chegou nisso? Claro! São séculos, são décadas de poder que os mesmos dirigentes estão ali se trocando, né? Daí morre um, daí entra o filho, daí entra outro, daí com aquela mesma ideia dentro da FEB, passando para as instituições espíritas essas ideias horríveis. Eu dirigia um grupo de estudos há um tempo atrás, na época ainda que eu ainda participava. E aí a gente recebia da FEB uns polígrafos, assim, umas coisas. Gente, eu li aquele negócio e pensei, gente, mas o que? Eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu bati o olho naquilo. Eu pensei, meu Deus, mas eu não acredito que eu tô lendo um troço desse. Daí eu pensei, não, escondi aqueles polígrafos lá, aquelas coisas, e comecei a dar o curso lendo o livro dos espíritos, respondendo perguntas. Não. Uma pessoa que não questiona, pega aquele negócio e vai passar adiante. Entende? Vai passar adiante. Eu lembro que na mocidade que eu frequentava, nesse centro que eu mencionei, tinha lá os 4 evangelhos de Rustem na biblioteca. Não sei se hoje em dia mantém, mas tinha lá. Sim! Até tinha uma lenda assim, dos centros espíritas que... Rapidinho, só um detalhe. Não é ele que fala sobre o corpo de Jesus, corpo fluídico? É, né? Isso! Essa é a teoria dele. Foi tudo simulacro, né? Foi tudo simulacro. Jesus enganou todo mundo. Jesus estava fingindo o tempo todo, porque não tinha corpo, não sentia dor, não sentia... Então, quando ele comia, quando ele morreu lá, sentindo dor, torturado, era tudo fingimento na cabeça do Rustem. Tudo fingimento. Porque o corpo dele não existia, era uma farsa. Isso aí, gente. Vai vendo, gente. Espírita que acredita nisso.
Tem. Meio de espírita que acredita nisso. Então, essas coisas são um caldo que vai formando tudo isso que resultou nisso que a gente viu. Sabe? Então, para a gente ser cancelado de vez, qual a participação? Eu já recebi até ameaça. Por espírita, tá? Ligar pro meu telefone. Vocês vão vendo aí quem que é o espírita bolsonarista. Aí falei o nome, ó. Inominável. Inominável. Então, você acredita que autoridades ou pseudo-autoridades mediúnicas podem ter influenciado também para esse povo apoiar o Inominável? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente vê o médium mais famoso do Brasil, de braço dado com o Inominável, recebendo alegremente das mãos do Inominável uma medalha, tá? Quando o Inominável ria da morte de 600 mil brasileiros, zombava de quem estava morrendo com falta de ar. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, quando a gente vê espíritas, né, que são coaches, que são famosíssimos, meu Deus do céu, que fazem seminários caros e tudo mais, e que juntam centenas de milhares de pessoas numa plataforma. Quando a gente vê esses espíritas falando que Deus, pátria e família... Gente, Deus, pátria e família era o lema do Hitler, do Mussolini. Fascismo. Não tem novidade nisso. Sabe? Deus, pátria e família. Daí eu pergunto, família de quem? A família deles, né? A família deles. A família de quem? Porque a família daquele que não tem o leite para dar para o seu filho, esse eles não se importam. Esse tá resgatando coisas da vida passada. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Então, sim, a estrutura, a instituição FEB é responsável por toda essa tragédia que a gente viu no movimento espírita. Tu te lembra daquele videozinho dos fundamentalistas espíritas? Eu tenho. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso aí. Autoriza a morte? Eu te autorizo a fazer o que quiser. Autoriza. Louca. Que gente doida. Louca. Muito gente triste. louca. Tá aí ele tá fixado até no meu TikTok. Eu acho que eu botei aqui também. Eu ia fazer uma pergunta, você comentou alguma coisa, agora fugiu. Pode continuar, fugiu. Não, é muito perigoso isso que a gente está vendo. Ednei, eu vi um palestrante espírita, quando ainda eu não tinha me afastado totalmente, né? Depois eu realmente larguei de mão. Mas eu ainda frequentava, eu ainda ia e tal, em algumas casas. Eu fazia palestra em várias, né? E aí eu vi, menino, eu me levantei, fui embora, no caminho fui pensando, é a última vez, eu não entro mais, tô fora. Um palestrante com aquela camiseta do Inominável com um revólver, conhece aquela camiseta? Nossa! Né? Que é um cano assim, apontando, o cara fazendo palestra com aquele cano de revólver, apontando para as pessoas. A pessoa tá num surto, entende? Tá num surto. É como se fosse um surto. Fascinação, né? A fascinação. Fascinado. Coletiva. Tu te lembra daquele caso que aconteceu, acho que na década de 70, de um pastor chamado Jim Jones, que levou pessoas ao suicídio. As mães deram veneno para os seus filhinhos na mamadeira e depois se mataram. 900 e poucas pessoas se mataram juntas, assim. Ou seja, a fascinação ela chega num ponto que a pessoa morre, mata, faz o que quiser em nome daquele louco, daquele, sabe? A gente viu isso acontecer no nazismo. A gente viu isso acontecer. Mussolini tinha também esse carisma. Esses seres inomináveis, normalmente eles são muito carismáticos. Eles têm magnetismo. E eles usam isso, sabe? Usam para destruição, usam para levar as pessoas, né, ao crime. O que é uma pessoa entrar numa festa de aniversário de alguém armado, sair atirando com criança em volta?
Pensa o grau de surto e de obsessão, digamos assim, total. Espírita apoiando isso. Espírita apoiando isso. Sim, eles nem falam sobre isso. Alto escalão. Quer ver outra coisa? A AME, Associação Médica Espírita, isso que eu tinha lembrado, ela não se pronunciou em nenhum momento sobre a recusa de dar vacina do Inominável, não se posicionou. Isento. Totalmente isento, como tem os famosos espíritos aí, como você falou. São isentos, não querem isentão. Fica lá em cima do muro porque não quer perder like, não quer perder seguidor. Aqui no meu Instagram eu já falei, eu botei lá até um post lá. Agradeço a você que é bolsonarista e saiu do meu Instagram, porque aqui não é lugar para fascista. Né? Se você se converter e vier para cá, beleza. Agora não vem para cá falar asneira. Não vem para cá pregar o ódio, pregar a violência, pregar a homofobia, racismo, porque o espírita está apoiando isso. Ao votar no Inominável, ao fazer campanha para o Inominável, está apoiando isso. Onde eu faço um trabalho maior, aqui no Instagram eu tenho poucas inserções. Divulga suas redes aí, divulga aí. Aqui no Instagram, né, Suzana Leão, para quem quiser me acompanhar. E tem o meu canal no YouTube, que é onde eu tenho os videozinhos que eu faço a respeito de estudo da doutrina espírita. É Suzana Leão, espírita progressista. Tu precisa ver as coisas. Eu estou printando agora os comentários, e eu vou começar a expor esses comentários. Ednei, dá um exemplo aí, dá um exemplo que você vai fazer. Tipo, assim, ó, eu vou me lembrar vagamente. Peraí que eu tenho a pasta aqui, peraí. Vou abrir. Para minha casa, quando eu fiz a crítica ao médium, e meu vídeo rodou pelo Brasil inteiro, eu nem esperava, mas eu recebi ligações, recebi mensagens pelo WhatsApp, entendeu? Então você vê o nível de fascinação que esse pessoal tá, de ameaçar. Sabe? Eu sou ameaçada, eles me xingam de tudo que é coisa, me mandam para todos os lugares que tu possa imaginar. Espírita, hein, gente? Isso é espírita, tá? Espírita. Porque o meu canal é um canal espírita. As pessoas que entram ali, entram em virtude... Aqui, ó. Teve um vídeo que eu falei, que eu estava falando sobre as leis do trabalho, as leis morais, e tem um pedacinho, um capítulo que ele fala extremamente focado no trabalho. E é aquele pedaço que ele diz que uma sociedade tem que abraçar aqueles que não podem trabalhar mais, né? Tu vê, no século XIX, gente, nem existia previdência social ainda, mas eles já estavam pensando nisso. Que essa mensagem... Essa mensagem você tirou de onde? Desculpa. Essa mensagem do Livro dos Espíritos, tá. Que é a lei do trabalho. Lei do trabalho, tá aqui. Tá. A lei do trabalho. E aí, numa das perguntas, ele pergunta lá sobre como é que a sociedade deveria agir nisso, né? E os espíritos, então, sugerem que quem trabalha precisa amparar aqueles que não têm mais condições de trabalho, os mais velhos e tudo mais. Uhum. Hoje em dia, o que é isso? É a previdência social, né? Sim. Aposentadoria. Então, e justamente naquela época, estava acontecendo uma mudança muito drástica na previdência social, e eu fiz um vídeo sobre isso. Aí o cara me respondeu assim, ó: tu é uma véia frustrada porque não vai conseguir se aposentar. Vai trabalhar, véia coroca. Olha, nossa, um espírita. Lamentável, hein, gente? Meu Deus do céu. Olha, é muito triste. Eu nem vou ler mais porque é uma carga. Tem outros muito piores. É uma carga horrorosa. Então, o trabalho que a gente está fazendo, Ednei, eu já disse isso para vários amigos. Esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho espiritual também. Porque nós jamais conseguiríamos fazer esses alertas dentro de uma casa espírita durante uma palestra. Eles não iriam deixar. Não, então, jamais. Nós estamos desbravando um caminho e dizendo coisas para as pessoas que as pessoas nunca imaginavam que estava acontecendo. Então, é um trabalho espiritual, é um trabalho de levar uma mensagem espiritual com um outro olhar, um olhar mais humano, né? Porque o olhar social, ele nada mais é do que um olhar mais humano,
né? É muito lindo se eu chegasse aqui e dissesse assim para ti, as colônias espirituais, que tá cheio de médium trambiqueiro que fica falando essas coisas, sabe? Tem lá a colônia espiritual, nós vamos para lá, aí não vamos ter problema nenhum. Gente, mas nós estamos encarnados aqui. A nossa vida, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento nessa encarnação é feito aqui. Então agora eu vou ficar me contentando em saber que talvez, porque existem muitas controvérsias nessa história toda, algum lugar na espiritualidade que não vai ter problema nenhum. E aqui? Vamos deixar as crianças passar fome? Sabe? Vão viver nessa esbórnia toda? Esperando. Nós estamos parecendo, sabe o quê? Na Idade Média, o pessoal comprava cadeirinha no céu, né? As indulgências. Sim, nós estamos parecendo. Comprava as indulgências, né? Uhum. Aí os espíritos estão comprando lote lá em nosso lar. No nosso lar. Suzana, a gente chegou, falta acho que 1 minuto. Você quer deixar alguma mensagem? Eu tenho que te agradecer essa oportunidade. Foi muito bom conversar contigo. É sempre bom a gente bater papo. Agradeço de coração as pessoas que estão aqui. Eu estou vendo que tem muita gente bonita entrando aqui e comentando. E eu acho que é isso, né? É nos dar as mãos, sabe, fortalecer essa nossa corrente de humanidade, de espiritualidade e de solidariedade para a gente sair desse poço, né, Ednei, que nós entramos, que nós já estamos há muitos anos, alguns anos, né? Desde 2016, basicamente. Sair disso, reconstruir, criar. Ela está pedindo para colocar meu nome ali, Ednei. De repente, eu vou escrever. Bota aí. Eu estou sem acesso nenhum, não sei nem o que está acontecendo. Quantas pessoas tem online? Eu vou escrever aqui, ó. Suzana Leão, espírita progressista. Suzana Leão aqui no Instagram, tá? E no YouTube é Suzana Leão, espírita progressista. Tá bom? Isso aí. Suzana, obrigado pela sua participação. Com a visita de todos vocês. E é isso, né? Vamos criar esse movimento forte, porque é isso que está precisando. Nós estamos precisando oxigenar e poder conversar a respeito das coisas. Querido... tornar o espiritismo novamente, você também, tornar o espiritismo novamente uma doutrina racional, né? Porque a gente está vendo aí uma coisa bem diferente do que é a doutrina espírita, infelizmente. Gente, obrigado. Eu vou postar essa live aqui no YouTube também, no Cortes Espíritos Oficial. Vai ficar aqui também registrado no Instagram. Suzana, obrigado mais uma vez. Bom descanso aí, que eu sei que você tem outras palestras. Obrigado. Tchau, gente. A gente se encontra por aí, tchau. Tá bom? Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau. Eu tô travado, não vou conseguir nem sair da live, olha só. Eu vou ter que reiniciar meu celular, hein? Olha que mico. Tchau. Isso são os nossos amiguinhos. Deve ser. Nem consegui sair da live, eu consigo. Eu vou desligar o celular. Tchau. Tchau, querido.